Em seu livro mais recente, Além das Pernas, a escritora Aline Dias reuniu 26 contos que têm como protagonista a mulher em suas mais diversas faces. A luta por direitos, a quebra de estereótipos sexuais e o preconceito são temas abordados no livro. Aline também escreveu Vermelho, uma novela erótica. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conversar e conhecer um pouco do trabalho da escritora Aline Dias. Aline, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Gabi, pelo convite. Agradecer também o pessoal da produção, sempre muito gentil aqui na TV Alice. Aline, vamos falar dos livros, né? Nós temos 2 livros seus, você tem outros projetos também, depois a gente fala um pouquinho. O seu livro mais recente se chama Além das Pernas, né? É um livro que reúne contos e o que esses contos têm em comum, vamos dizer assim, são as mulheres, né? Conta um pouco pra gente sobre esse trabalho, de onde surgiu a ideia desse trabalho. Então, o Além das Pernas, eu já sempre escrevi muito sobre mulher, porque eu sou mulher. E aí os contos foram surgindo, um dia eu estava no Transcol, e eu estava muito pensando assim, gente, o que eu posso fazer para fazer diferença no mundo? Sabe, uma coisa muito leonina. E aí eu fiquei pensando, nossa, realmente eu nunca li um livro que contasse só histórias de mulheres, mas histórias reais. A primeira ideia que eu tive foi de contar histórias reais, de pegar e ficcionalizar histórias de mulheres que eu conhecesse. E tem algumas histórias no livro que de fato aconteceram e são de mulheres que eu conheci. A Clara, a Carmen, a Oferecida, algumas delas são histórias reais, de pessoas reais que me contaram. Os Cigarros de Maria também, Cefaleia, é uma brincadeira com o nome, né? Mas também é uma história real. E eu fiquei com isso na cabeça. A Clara é uma que eu gosto muito, é uma história bastante violenta. Fala de um aborto que não aconteceu e nasceu a Clara, né? E eu lembro muito da menina chegando para mim na cantina da UFES. Aline, eu quero que você escreva a minha história. Fiquei assim, aquele olhão dela, que nem era grande, mas ficou enorme naquela hora, falando assim, meu Deus, como é que eu vou escrever? E ela me contou, ela sentou e me contou a história, e era uma história super forte. E eu escrevi, depois mandei o livro para ela ficou super feliz. As outras foram acontecendo assim também. A Clara me marcou muito porque ela realmente pediu, eu quero que você escreva a minha história. Mas então esses contos, eles não foram escritos já pensando em um livro? Você escreveu e depois decidiu reuni-los em uma obra, foi isso? Um tanto isso, outro depois. À medida em que o livro foi se formando enquanto livro, depois da ideia, algumas coisas foram... Eu fui sentindo necessidade de alguns conteúdos para que o livro tivesse uma harmonia. O Torresmo, que é um texto que eu gosto muito, foi o último que entrou no livro, e eu achava que o livro estava bom, tinha ritmo, mas faltava histeria, faltava raiva, faltava vontade de querer matar alguém. Aí veio o Torresmo, que é um dos que eu mais gosto, que é o que a protagonista fala, que gostaria de arrancar a pele inteira do sujeito, depois fritar igual um torresmo. Eu acho tão fofo. Muito fofo. Não é? Agora, Aline, é um livro escrito por uma mulher, as protagonistas são mulheres. A gente pode dizer que é um livro feminista? Sim, é um livro feminista. Eu sou feminista. E ele foi pensado de uma forma feminista. Tanto nas histórias quanto no processo de edição. A editora Marília é mulher. A pessoa que fez a capa, Isabela Bimbato, que é uma artista plástica fantástica, ela é mulher. Bernadette Lira, que fez o prefácio, além de ser um monstro, maravilhosa, diva, é mulher. O único homem que tem no processo é o Binda, o Gustavo Binda, que é o diagramador, e ele só está
E ele só é o único homem porque eu não consigo viver sem ele. Agora, você fez questão também que o processo tivesse nessas mulheres, com exceção, né, de um homem, mas essas mulheres envolvidas. Você acha que o resultado foi especial por isso, por ter mulheres envolvidas no processo? Acredito que sim, e foi muito gratificante. Porque geralmente, a gente tem uma lógica muito meritocrata, né? A gente vai escolher o que é melhor e o critério é o que é melhor. E a gente não pensa em outros critérios além do melhor. Mas o que é o melhor? Por que não? Eu vou escolher uma mulher, a melhor mulher que eu puder escolher. Marília é uma editora super criteriosa, é uma editora super cuidadosa. Ela revisa o livro pessoalmente umas 4, 5 vezes e ainda pede para uma outra pessoa ler. Não é só uma revisão gramatical, mas um cuidado com a edição, um cuidado com palavras. A gente teve uma discussão seríssima sobre a palavra soslaio, que ela me fez arrancar do livro e eu não superei até hoje. Eu perdi meu soslaio por causa de uma editora muito criteriosa. A Isabela Bimbato tem uma sensibilidade, um trabalho com desenho que é maravilhoso, é diferente, ela tem uma onda no grafite também, e é jovem, e está começando, mas ela é muito maravilhosa. E a Bernadette, gente, dispensa apresentações, porque é a Bernadette Lira, gente. É um dos grandes nomes da nossa literatura hoje, né? É a Bernadette. É a Bernadette, que é maravilhosa e já faz esse trabalho também em relação ao feminino tem muito tempo. Né? Quando ela vai falar da Maria Ortiz no Panelinha de Breu e agora da Luísa Grimaldi, Luísa tem muitos sobrenomes, na Capitoa, ela está pegando personagens femininas históricas e colocando um holofote na força que essas personagens femininas têm. Um holofote é ficção e o trabalho feminista da Bernadette está aí há muito mais tempo. Não faria sentido eu chamar outra pessoa. E ela foi muito generosa comigo. Então, de alguma maneira, não foram apenas mulheres, mas mulheres que também têm relação com essas questões feministas, né, Aline? Sim, sim. E é muito maravilhoso a gente ter esse nível de talento em mulheres que estão do nosso lado e, às vezes, por costume, a gente não vê. O que é uma besteira. O que é uma besteira. Porque a gente tem mulheres e homens e a gente tem pessoas maravilhosas, produzindo coisas maravilhosas. E o critério acaba sendo muito o do costume, né? A gente já sabe que fulano, qualquer fulano homem, que já está aqui há 20 anos, faz um trabalho maravilhoso. Então a gente chama esse fulano. Só que, tem outras pessoas que também fazem trabalhos maravilhosos e às vezes a gente simplesmente não tomou o cuidado de procurar. Que foi o que eu fiz. Tanto no Vermelho, que a capa é da Amanda Bromont-Schenkel, uma fotógrafa muito competente. É difícil você conseguir tirar foto de fumaça num fundo preto, gente. Tudo escuro. E ela conseguiu. E o Binda, que é meu parceiro de aventuras, meu diagramador, meu todinho, meu diretor de arte quando eu sou redatora, que o primeiro livro que ele diagramou foi o Vermelho. Ninguém tinha falado, Binda, diagrame um livro. Eu podia ter pegado o diagramador de sempre, mas não, quero o Binda. E agora, todos os livros do Estado passam na mão do Binda. Não sei todos, mas muitos passam pelo computador do Binda. Lá em 2011, quando eu chamei o Binda para diagramar o Vermelho, ele tinha diagramado uma coisa ou outra no estágio. Mas de literatura, o Vermelho foi o primeiro. E hoje, ele é sócio da editora Cousa, e todos os livros da Cousa ele que diagrama, e alguns da Pedregulho também. E por que esse título? Porque é Além das Pernas, vírgula, né? Além das pernas, porque a força da mulher está na perna. Quando você pensa na academia de ginástica,
Homem vai malhar braço, mulher vai malhar perna. A força da mulher está na perna. Mas geralmente a perna também é um tanto sexualizada. Então, por isso, além. Isso que eu ia te perguntar, uma questão também de além do estereótipo. Isso, né? E a vírgula para dizer que tem mais coisa depois. Entendi. Aline, a gente vai fazer um intervalo, mas tem muito papo pela frente, tá bom? Bom, o programa O Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa O Dedo de Prosa, hoje conversando, conhecendo um pouco do trabalho da escritora Aline Dias. Aline, a gente falou bastante, né, sobre o seu livro mais recente, que é um livro de contos, Além das Pernas, que tem a questão toda da mulher como protagonista, essa força feminina, mas você também tem um outro livro mais antigo, seu primeiro livro, né, seu primeiro passo na literatura com uma publicação, digamos assim, sua, né, que é o livro Vermelho. É um livro que traz uma questão um pouco erótica, né? E claro que o nosso horário não permite, digamos assim, entrar tanto na história, deixa para os leitores, né, em casa. Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão da sensualidade, do erotismo na literatura. É uma questão que, por um tempo, eu acho que ficou envolta de um preconceito, quero a sua opinião sobre isso. A gente tem aí uns livros que fizeram sucesso e abriram um pouco o espaço de um mercado para uma literatura mais erótica. Como é que você vê isso? Você que é uma escritora, com essa experiência de escritora. Primeiramente, queria dizer que o Vermelho foi lançado antes dos 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza, né, que veio trazer essa literatura erótica, foi para o cinema, depois dele veio diversos outros livros. Você acha que talvez abriu um pouco espaço na literatura para esse tipo de... Eu acho que o sexo sempre foi um tema importante. Eu acho que a literatura, ela fala da vida. A gente não consegue fugir da gente quando a gente escreve, o que a gente estava conversando ali fora. E o sexo faz parte. As pessoas praticam. Então, é normal, é natural falar desse assunto se o personagem demanda. O Reinaldo Santos Neves, ele bota na abertura do Kit aos 22 um aviso que eu acho ótimo. Cada personagem tem um romance que merece. E o Jordano, que é o protagonista do Vermelho, precisava de cenas muito eróticas, até pornográficas, para que a sua história fosse contada, porque é assim que ele trabalha o cotidiano dele. Porque fazia parte de um contexto, né? Faz parte do você tá contexto. falando. Eu acho que a gente tem que a gente não precisa excluir temas da literatura. Eu acho que agora o que está mais natural é a gente confessar que lê coisas puxadas para a sexualidade. Que agora a gente está numa onda de trabalhar bem isso. Quer dizer, você não precisa mais esconder o livro na bolsa, não né? precisa Pode ler no colocar ônibus. não precisa colocar um papel em volta para ninguém saber o que você está lendo. Mas o erotismo já está lá, tem muito tempo. Sade, Ana Snan, Henry Miller, o próprio Drummond. O Carlos Drummond de Andrade tem um Amor Natural, que é um livro erótico ótimo, poemas ótimos, que eu não vou citar por causa do horário, mas eu tenho vários de cor. Então, eu acho que está sempre aí, eu acho que faz parte, que é importante, que qualquer questão que faça parte da vida e a gente queira trabalhar, a gente deve trabalhar. E estamos trabalhando, talvez, para desmistificar um pouco do preconceito. Inclusive, porque faz parte, a gente tem que lidar bem com essas coisas. Ler sobre qualquer coisa te ajuda a trabalhar essa coisa. Então, quando a gente faz um livro falando só de mulheres, a gente está trabalhando o sentimento também. Quando a gente fala de sexo, a gente está trabalhando a nossa relação com o sexo. Quando a gente fala de depressão é uma coisa que não vejo muito livro, literatura falando, não sei também se é por conta de uma questão de gosto, né? Mas por que não? Por que não falar sobre isso? São por que os não tabus, trabalhar? né, Aline? São os tabus. E a literatura, ela tem espaço, sim, para falar sobre esses tabus, não é? Eu acho que é importante, inclusive, que a gente quebre todos os tabus. Vamos sair quebrando tabus pela rua. Eu quero falar sobre uma outra coisa com você, que é o uso da internet. Você utiliza muito a internet para divulgar o seu trabalho, em blog, publicação de textos, né? Tá fácil de te achar na internet. Tá muito fácil. E hoje é uma ferramenta importante para o escritor de hoje, né, Aline? É muito importante. E é muito importante a gente trabalhar isso bem. Porque
não é simplesmente você chegar, colocar, fazer um blog e não contar pra ninguém que você tem um blog. Você tem que divulgar, tem que... Mas, pelo amor de Deus, gente, vamos lá, amiguinhos, você tem um blog, você quer divulgar seu texto? Não poste em todos os grupos que você tem no Facebook. Não precisa ser chato. E aí a gente tem o Samba pras Moças, que fazemos eu, a Natasha Siviero, a Marcela Rangel, a Laísa Gamaro, Maria Gabriela Verediano, Ana Carla Lerbach e a Gio Rossetti, que é uma ilustradora fantástica. É um blog. É um blog, só mulheres, novamente só mulheres. E qual é a proposta desse blog? Na verdade, a Natasha já até veio aqui no programa, né, porque ela também é escritora, e falou um pouco pra gente dessa proposta. Mas conta pro pessoal de casa, qual é a proposta desse trabalho de vocês em conjunto na internet? A gente coloca crônicas e textos de opinião, uma ficção ou outra de vez em quando, na verdade tudo é ficção, mesmo quando a gente está falando do fundo do nosso peito, é uma ficção que a gente criou pra gente. E aí a gente publica, é bem solto o samba, mas a gente também faz uns memes de vez em quando. Esses dias a gente entrou numa onda de desconstruir personagens históricas. Então a gente bota lá Helena de Troia conversando com Menelau e Paris. Amigo, vem cá, você não vai fazer uma guerra, a gente vai conversar. A gente não precisa fazer uma guerra só porque eu quero casar com Paris agora. Né, brincando muito com o que aconteceria se essas personagens femininas tivessem falado, né? Será que teria Guerra de Troia se o Menelau tivesse dado ao trabalho de conversar com Helena? Você falou de personagens femininas e vocês também envolvidas nesse trabalho são mulheres. Todas mulheres. Esse espaço está fechado para os homens mesmo? Ou não tem isso? Sem questões de gênero? Não, tem questão de gênero. A gente é feminista. Mas vocês aceitariam, por exemplo, um colaborador homem? Já teve o Dia dos Moços e tal. Não é um problema, mas também pra quê? Já tem tanto espaço para homem, por que a gente não pode ficar com o nosso? Entendi. É só um espaço. Samba pras moças. É só um espaço de mulheres. Agora, o público leitor tá mais voltado também para o público feminino? Tem mais mulher, mas homem lê também. Uhum. Não é proibido, não é o Clube da Luluzinha, embora seja um pouco. Não tem meninos não entram. Mas a gente simplesmente não pensou, tipo, será que tem obrigação de entrar um homem? Não, a gente se identifica com o texto uma da outra, a gente acha legal e é isso. Somos mulheres, escrevemos, temos um site. E, Aline, você conhece também muitos escritores aqui do estado, né? E eu queria falar um pouco sobre o nosso mercado literário, digamos assim. Eu sempre gosto de conversar isso com os escritores daqui do estado no programa, ter uma visão, né, de como está a nossa produção. E eu queria saber sua opinião sobre isso a partir da sua experiência como escritora. Como está a nossa produção aqui no Espírito Santo? Legal que você fala o nosso mercado literário, parece que vai entrar tambores rufando, o Darth Vader. Mas não, nosso mercado literário está maravilhoso, porque a gente está se reinventando. A gente a gente reclama há milhões e milhões de anos do problema da distribuição. Eu não gosto de reclamar, eu gosto de ação. Então, tenho me permitido fazer mirabolâncias. E então como? Onde que você vende seus livros, por exemplo? Por exemplo, na Cachaçada Literária, que é um evento que a gente vende cachaça, livro e faz sarau. São 10 escritores, cada um desses 10 escritores inspira um drink. Por exemplo, a gente teve, numa das edições, teve a Caepirinha, inspirada no Caê Guimarães. Era uma caipirinha diferente que chamava Caepirinha porque gostamos de trocadilhos, fazemos muitos trocadilhos. Esse tipo de espaço, Aline, talvez, não sei se eu posso dizer assim, mas mais alternativo, digamos, você acha que é uma aposta para a literatura de hoje, assim, fora daquele espaço formal da estante da livraria, digamos assim? Eu sou militante nesse sentido. Eu sou da onda do Sérgio Sampaio, eu acho que o lugar de poesia é na calçada. Eu acho que que a literatura é realmente útil para a humanidade. E eu acho que se a gente ficar colocando a literatura num pedestal, a gente não chega para ninguém.
Então, a gente faz evento em boteco, sim. A gente faz evento na calçada, sim. A gente vai misturar livro com cachaça, sim. A gente vai interromper um brechó para fazer uma intervenção literária e começar um sarau do nada, sim. A gente vai fazer qualquer mirabolância que vier na cabeça, porque lugar de livro é no chão, bicho. Vamos sentar, vamos ler junto? Vamos trocar o que a gente está fazendo? Vamos produzir mais? Vamos ler mais o coleguinha? E não só o coleguinha. Vamos do nada sentar e começar a ler Leminski. Traz um Baudelaire aqui para a mesa do bar. Por que não? Por que não? Se o Baudelaire mesmo disse, devemos estar sempre bêbados. Você acha que as pessoas estão lendo mais a literatura capixaba? Eu acho que a gente tem conseguido alcançar mais gente, sim. Um público maior, né? Porque existe aquela pecha, né, do capixaba ser ruim, que besteira. A gente produz literatura de altíssima qualidade. Todo mundo que vem de fora para cá fica impressionado com a quantidade de gente que produz e com a quantidade de coisa boa que é produzida. Que não é por nada, não. É muita coisa boa por metro quadrado nessa Vitória. E você sabe que o Dedo de Prosa, ele é prova disso, né? Porque o que a gente recebe de escritores aqui, e a grande parte deles fala a mesma coisa que você está falando. Que a gente tem muita qualidade, a gente tem muita produção, muita gente produzindo, né? E aí eu te pergunto, o que está faltando, então? Ou está faltando alguma coisa para termos, talvez, um reconhecimento? Precisamos desse reconhecimento? Olha, eu não sei direito, não. Eu estou botando a mão na massa, estou fazendo evento, estou juntando os amiguinhos e a gente vai para a rua. Estamos tentando organizar um movimento, orientar um carnaval literário aí. Você trabalha também com produção cultural, né, Trabalho Aline? também com produção cultural. Também é ligada à literatura. Sempre evento literário. Sempre evento literário e sempre essa coisa aí que eu tô te falando. É sempre no chão. É sempre... é visceral, vamos lá. Não precisa necessariamente da gente fazer sarau, mas por que não fazer um sarau? Teve o dia que a gente foi num evento fazer um varal de livro e vender os livros em cima do varal. Por que não? Sabe? E é legal porque a gente se aproxima das pessoas. A gente já vendeu livro aquilo na feira também. Foi ótimo vender livro aquilo na feira. Por que não? Sabe? Por que a gente vai ter que ficar só no espaço formal da livraria ou da academia, que na real cobra uma porcentagem altíssima da gente? E a pessoa vai chegar lá e vai procurar o quê? O best-seller. Então a gente tem que sair do nosso pedestal de sou intelectual, escritor. Bicho, o artista tem que ir onde o povo tá. É isso. Vamos! Ai, Aline, eu quero agradecer muito sua presença aqui no programa. Espero que fique como exemplo para as pessoas de casa, né? Para serem incentivadas a buscar autores aqui do estado, a produzir também, por que não, né? A gente já deixa o convite para o pessoal de casa. Quero agradecer sua participação aqui, deixar as nossas portas sempre abertas para que você retorne com novidades. Obrigada, Gabi. E eu queria pedir para você deixar algum contato seu, o pessoal de casa que quiser conhecer mais o seu trabalho, trocar uma ideia, pedir uma opinião, de repente, de alguma coisa que está escrevendo. Como é que o pessoal pode fazer? Eu vou deixar a página do Samba Pras Moças, que é o facebook.com/samba pras moças, tudo junto, porque aí não é só o meu contato, chegar no inbox chega para mim também, mas é o contato de várias outras escritoras maravilhosas que vocês vão adorar ler. E você responde, né? Eu respondo. Então tá, obrigada, Aline. Quando Natasha não responde antes. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Lembrando que você pode sempre nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Obrigada, continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal Cidadão.